Oi, crianças! Tudo bem? Vocês estão felizes? Vocês ficam felizes quando vão na casa de Deus? Ficam? Vamos cantar essa música com a gente? Vamos lá, tio! Feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Feliz, feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor. Legal! Sabe uma forma bem legal de falar com o Pai do Céu? Através da oração. E aí, quando você fala com Ele, às vezes Ele te responde, dizendo aquilo que é a resposta dele para você, e às vezes Ele te responde com silêncio. Às vezes Ele fala somente quem Ele é, né, e a forma de você ir através de Jesus Cristo a Deus. E a gente vai cantar uma oração que fale exatamente desse caminho, que é através de Jesus que você fala com Deus. Olha só, hein? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
meninas, tudo bem? Eu sou a tia Mari e hoje nós vamos ter uma conversa muito legal. Eu tô vendo que vocês estão acompanhando as lives aí do Recriança e na semana passada vocês aprenderam sobre oração de confissão com o tio Marcos, não foi isso? Hoje nós vamos falar de outro tipo de oração, né? E vocês vão aprender comigo aqui através da história de Paulo e Silas. Vamos lá aprender um pouquinho? Lá no livro de Atos, capítulo 16, no verso 16, diz assim: certo dia, enquanto íamos a um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pelo qual ela predizia o futuro, com suas adivinhações, e ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu li só um pedacinho para começar essa história. Paulo estava na segunda viagem missionária dele e passou por uma situação muito chata, né? Nessa segunda viagem, Paulo começou a procurar um local de oração. E nesse local de oração ficava próximo de um rio. E lá ele encontrou Lídia. E lá ele começou a falar de Deus naquele local e ela e outras mulheres se converteram ali. Sabe qual foi a oração que ela fez ali naquela hora? A oração de confissão. Aquela oração que vocês aprenderam no sábado passado, tá? Mas vamos chegar lá na outra história. Saindo de lá, Paulo passou alguns dias, foi para casa dela, passou alguns dias hospedado e aí começou a ir em outros locais de oração. E quando ele ia caminhando, ele encontrou com uma certa mulher e essa certa mulher começou a segui-lo. E ela dizia assim: esses homens vieram falar como vocês podem ser salvos. Crianças, essa mulher passou vários dias atrás de Paulo falando isso. Paulo começou a ficar tão chateado, sabe? Essa mulher, ela ganhava dinheiro fazendo adivinhações. Ela era uma escrava. E os seus senhores ganhavam dinheiro através dela, mas dentro dela tinha um espírito maligno. E esse espírito que fazia essas adivinhações. Aí, crianças, olha o que aconteceu. Paulo percebeu aquilo, ficou muito chateado. Ele virou para essa moça e disse assim: eu ordeno que saia dela em nome de Jesus. E o espírito foi embora. Aquela moça, ela foi salva. E ali ela deixou com certeza de ser uma escrava. Só, criança, que aqueles senhores não gostaram disso. Aqueles senhores, eles ficaram tão chateados porque eles começaram a perder dinheiro. Porque eles usavam ela para ganhar dinheiro, muito dinheiro. O que eles fizeram? Eles pegaram Paulo e Silas, arrastaram para uma praça, no meio de muita gente, e começaram a acusá-los, que eles estavam ali naquela cidade, fazendo coisas que não eram do costume daquele povo. E aí eles foram ali acusados, tiraram a roupa deles, açoitaram eles, e ele ficou muito ferido. Depois disso, sabe o que aconteceu, criança? Colocaram ele numa prisão. Isso, numa prisão. Vocês já viram uma prisão? Já no filme, na TV? Já viu alguém ser preso? Com certeza já viram, não é verdade? Pois é, Paulo e Silas foram parar numa prisão. Só, crianças, que tem uma coisa: Paulo e Silas estavam certos, eles foram presos injustamente. Foi injustamente. Eles estavam ali falando do amor de Jesus. E aí eles foram presos injustamente e foram parar na prisão. Chegando lá na prisão, eles foram presos pelos pés. Só, crianças, que Paulo e Silas, eles não se deixaram abater, mesmo ferido, cansado, né? Mesmo triste, injustiçado. Eles tiveram uma atitude ali que ninguém esperava. Num local feio, porque uma prisão de crianças é feio, é sujo. Eu imagino que eles estavam ali no chão, e eles estavam num local sujo, num local fedido, né? E aí, mesmo assim, Paulo e Silas, sabe o que eles fizeram, crianças? Num momento tão difícil, eles louvaram o Senhor. E essa é a nossa oração de hoje, é sobre louvar o Senhor. É uma forma de oração, é uma forma de adoração ao Senhor. Porque quando a gente louva, a gente está adorando, dizendo o quanto Deus é grande, o quanto Deus, Ele é o nosso provedor, é o nosso ajudador, o quanto Ele é maior que tudo. Então foi o que Paulo e Silas começaram a falar ali. Eles começaram a dizer coisas grandiosas de Deus através da adoração, através do louvor.
E aí, crianças, vocês não sabem o que aconteceu. A prisão as estruturas começaram a se abalar, começou a tremer, as portas se abriram, as correntes se soltaram. E olha o que aconteceu. O mover de Deus veio naquele local, crianças. Você sabia que quando você está passando por uma situação ruim, Deus ele também age diante de uma situação ruim através do louvor? Foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles estavam numa situação ruim, mas quando eles abriram a boca dele, eles louvaram e adoraram ao Senhor. Deus, o que Deus fez? Deus agiu naquele local, agiu em favor dele. Eu sei, criança, que às vezes você pode estar passando por uma situação difícil. Ah, tia, na minha casa todo mundo só briga, o que eu faço? Louva, criança, adora o Senhor, porque o Senhor vai fazer presente na sua vida. Ah, tia, eu estou com medo, eu não sei como é que eu faço para vencer esse medo. Louva a criança, porque Deus vai agir diante desse medo. Então, crianças, foi o que Silas e Paulo fizeram naquela noite. Já era perto de meia-noite, todos os presos ali estavam escutando ele louvar. E aí, quando o carcereiro chegou, ele se assustou, achou que todos tinham fugido. E aí Paulo ainda estava lá, Paulo e Silas e todos os outros presos. Aquele carcereiro, criança, ficou tão impressionado, né? Ele queria até se ferir, mas não foi o que aconteceu, porque Paulo não deixou. Ele disse, não faça isso com a sua vida. Nós estamos aqui. Ele ficou tão impressionado e ele disse assim, o que devo fazer para eu ser salvo? Olha só, criança, a pergunta do carcereiro, o que devo fazer para ser salvo? E ali Paulo falou do amor de Jesus, aquele carcereiro se converteu, né? Ali também ele fez a oração de confissão, com certeza, porque quando a gente fala do amor de Jesus, que você reconhece Jesus, ali com certeza ele se converteu, porque ele fez a oração de confissão. Então, através daquela adoração que Paulo fez, outras pessoas se converteram. Aquele carcereiro, ele foi batizado, a família dele toda se converteu, né? Porque o testemunho de Paulo e Silas, ele tocou o coração das pessoas. E deixa eu falar uma coisa para você, criança. Você sabia que você pode louvar dentro de casa? Você pode não só louvar aquele louvor que você conhece, aquela musiquinha que você canta no Recriança, que você canta na sua casa. Sabia que você pode fazer uma música de adoração ao Senhor? Você pode pegar um caderninho, você pode escrever, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és majestoso. Você pode criar a sua própria música de adoração, né? Uma música que, através de uma oração, ela vira uma adoração. É isso que você pode fazer. Outra coisa que você pode fazer, criança, tia Mari, eu não sei louvar, eu não sei como é que adora o Senhor. Essa semana você pode conversar com seu pai e sua mãe para entrar na internet, para pesquisar na Bíblia, coisas sobre louvor. Aí você vai aprender mais, você vai treinar essa semana e você pode fazer aí uma musiquinha de adoração ao Senhor. Ah, tia Mari, eu conheço tantas músicas. Eu sei, você conhece tantas músicas, mas só tem uma música que toca o coração de Deus, criança. É aquela que é voltada para Deus. A gente conhece muitas músicas, as músicas seculares, ela toca aqui o nosso coração, às vezes a nossa mente. Mas a música que é para o Senhor, ela ultrapassa, ela vai lá para o céu, ela toca o coração de Deus, criança. Então preste atenção, quando você for fazer uma música e quando você estiver adorando no seu coração, você tem que estar adorando ao Senhor. E essa adoração vai chegar no céu, criança. Um verdadeiro adorador louva a Deus em todos os momentos. Todos os momentos, crianças, a gente deve adorar a Deus. A palavra de Deus fala que Deus habita em meio aos louvores, não é? Então, mais uma dica aqui, lá em Salmos, no livro de Salmos, fala muito sobre louvor, né? Davi fazia muitos louvores ao Senhor, e lá você também pode aprender, porque Deus, ele habita em meio dos louvores, crianças. Tenha certeza que quando você estiver lá na sua casa, quando você for dormir, quando você quiser achar um cantinho para você, Deus vai habitar ali, porque Deus, ele habita aonde ele acha ali um ambiente que está sendo consagrado a Ele, um ambiente que está sendo preparado a Ele. E você pode preparar esse ambiente. Na minha casa, por exemplo, o Rafa,
ele gosta de dormir com louvor, ou gosta de dormir com eu cantando para ele. Então assim, faça isso em casa, chame o papai, chame a mamãe, mas eu quero dizer para você uma coisa importante. O mais importante que tudo isso, criança, é você entender que em momentos difíceis, em momentos assim como passou Paulo e Silas, e você também pode fazer a mesma coisa, louvar, adorar o Senhor, pedir que Deus fale no seu coração, pedir que Deus haja naquele momento que você está passando. Que Deus, ele transforma também através do louvor. Tem um ditadozinho que diz assim, o louvor liberta, né? Tá escrito, o pessoal compara muito isso com essa história de Paulo e Silas, que o louvor liberta porque ele louvou e as prisões se abriram, não é? Então assim, vamos crer que o louvor liberta, que o louvor, ele nos ajuda a ser mais alegres, né? Tem uma passagem lá em Salmo que diz assim, só abrir aqui para vocês, diz assim, lá em Salmos 5:11, alegrem-se, porém, todos em que ti se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre ele a tua proteção, para que exultem todos os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas os justos. Com teu favor, protege-os com escudo. Então vamos nos alegrar no Senhor, confiar nele, porque o Senhor, ele nos protege, assim como ele protegeu Paulo e Silas. E aí Paulo e Silas saíram da prisão, né? Ainda ficaram ali, foram questionados, e ali aqueles magistrados, aqueles homens que acusaram Paulo, foram lá, pediram desculpa. Ele saiu da prisão, mas saiu de cabeça erguida, porque o Senhor fez o que era correto e Paulo fez o que era correto, né? E aí ele se despediu daquela cidade. Mas Deus, crianças, Deus desviou o caminho de Paulo para chegar naquela cidade, porque Deus pensa em tudo, né? Deus tirou Paulo de uma rota para colocar ele em outra, para salvar algumas vidas, né? Para colocar ali algumas vidas no caminho do Senhor. Então, crianças, você pode adorar o Senhor, pode falar ao Senhor, ah, Senhor, eu estou passando por isso, Senhor, tu és grandioso, tu me ajuda a passar por esse momento, me ajuda a passar por esse momento alegre, cantando, me dá força. É isso, criança, é isso que você deve fazer. Você, essa semana, vai pedir ajuda do pai, da mãe, né? Vai se exercitar através da oração de adoração, através da oração do louvor. Escolha essa semana um louvor que toque o seu coração, ou faça aquele louvor que toque também o coração de Deus, né? Que chegue até o Senhor. Sabe, criança, eu quero dizer para você que você é muito importante para o Senhor. Muito importante. E Deus, ele coloca você em cada circunstância só para te dizer que te ama. E às vezes ele precisa que você tenha fé, que você acredite nele. Assim como Paulo e Silas tiveram fé, eles não se importaram de estar naquela prisão. A fé deles foi tão grande em Deus que eles simplesmente descansaram. Eles simplesmente adoraram a Deus. Eles simplesmente se colocaram na presença de Deus. Eles não fizeram aquele esforço ali, eles não choraram, eles não gritaram, eles estavam ali feridos, cheios de dores. Mas não, eles descansaram, eles colocaram diante do Senhor o seu problema, através da adoração. Então, se essa semana você está passando por alguma dificuldade, algum problema, descansa no Senhor. Louva, coloca diante do Senhor uma adoração que chegue ao trono de Deus, crianças. E eu quero orar com você agora, para nós fecharmos esse ciclo dessa semana, que foi a oração de confissão, com essa oração de adoração, para vocês entenderem quanto Deus ama vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te apresento aqui, Senhor, estas crianças que estão nos seus lares. Te apresento, Senhor, para que elas venham, Senhor, te entregar a sua mais preciosa adoração, a mais pura adoração, direto do coração delas, Senhor, para o teu coração, meu Pai. Abençoa a vida delas, meu Deus, que essa semana, Senhor, elas possam assimilar, Senhor, o que é uma verdadeira adoração. Que elas possam chegar a Ti, Senhor, com a pureza de uma criança. Que elas possam alcançar, Senhor, as bênçãos que elas precisam, meu Deus. Venha abençoando as suas casas, sua família, seus amigos, Senhor. Para que elas possam, Senhor, ter esse entendimento, Senhor,
do que é uma adoração, do que é, Senhor, dizer o quanto Tu és grande, o quanto Tu és fiel, o quanto Tu és majestoso, o quanto Tu estás no trono, Senhor, olhando por nós. Muito obrigada, Senhor, pela Tua preciosidade da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és majestoso, és magnífico, Senhor, Tu és o Rei dos Reis. A Ti, Senhor, consagramos, Senhor, essas vidas. A Ti, Senhor, entregamos o nosso louvor. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E aí, será que vocês vão para alegre? Não? Vamos alegrar mais um pouquinho? Se liga, fica lá em Filipenses 4:4. É bem assim, ó. Faz aí, tia. Ó. Deus já falou contigo? Olha essa historinha aqui, eu acho que vocês já conhecem, hein? Deus falou com um menino chamado Samuel. Se liga.